Olá, pessoal. Meu nome é Matheus De Filippo. Eu sou geólogo pela UFMG e com pós-graduação em hidrogeologia pela Universidade Politécnica de Catalunha e atualmente matriculado no programa de pós-graduação do IGC, com trabalho na área de hidrogeologia, orientado pelo Dr. Paulo Galvão, e vou apresentar aqui rapidamente uma síntese do trabalho desenvolvido, que foi intitulado Comportamento Hidráulico do Aquífero Cástico Fissural Lagoa do Jacaré, no norte de Minas Gerais, e a sua relação com o Rio Verde Grande em uma área de conflito hídrico. Essa bacia, ela, assim como outras no norte de Minas Gerais, vem passando por períodos de escassez hídricas frequentes, né? Então caracteriza-se na região, sobretudo no local, na área de estudo, um conflito hídrico instalado. E, para apimentar essa situação, insere-se nesse contexto um mega empreendimento do setor agropecuário, uma grande fazenda denominada Santa Mônica, que é abastecido com água subterrânea, explotada por uma bateria de poços tubulares. São mais de 50 poços, explorando grandes vazões que chegam até centenas de metros cúbicos por hora, ou seja, caracterizada uma bateria de poços. E ainda que o recurso superficial seja escasso, essa bateria ela explota um sistema aquífero, né, chamado cástico fissural, muito bem desenvolvido, nos calcários da formação Lagoa do Jacaré, do Grupo Bambuí, e com um grande potencial de produção de água subterrânea atestada por essas altas vazões dos poços. Por esse motivo, foi desenvolvida uma pesquisa hidrogeológica na área da fazenda entre 2016 e 2018, com o intuito de avaliar a sustentabilidade da explotação. E nessa pesquisa foram realizados diversos estudos no âmbito profissional pela empresa MBGEL, sob minha coordenação. No entanto, uma pergunta, né, de cunho técnico-científica não foi respondida, que é se existe uma conexão hidráulica entre o aquífero cástico fissural explotado e o Rio Verde Grande nessa área. Para tal, foram traçados os seguintes objetivos, que seria, primeiramente, avaliar o comportamento desse aquífero, frente à explotação de água subterrânea pela bateria, e caracterizar a conexão hidráulica do mesmo com o Rio Verde Grande. Para tal, foram trabalhados os seguintes materiais e métodos: a avaliação da bateria de poços tubulares e do monitoramento da produção desses poços, bem como da rede de monitoramento hidrogeológico instalada na área, a elaboração do balanço hídrico, mapa de superfícies potenciométricas e do fluxo subterrâneo, a interpretação de ensaios de bombeamento e cálculos de parâmetro hidráulico do aquífero, o levantamento topográfico da calha do Rio Verde Grande, que é muito importante para estabelecer essa relação da água subterrânea com a água superficial, e, por fim, a elaboração de mapas e perfis hidrogeológicos para elucidar essa situação e alcançar os objetivos. A descrição da área de estudos, ela, em negro, está delimitada a bacia do Rio Verde Grande, é um importante rio do norte do estado de Minas Gerais, aqui próximo à fronteira com a Bahia. O Rio Verde Grande está delineado aqui em vermelho e ele nasce aqui nas suas cabeceiras mais amontantes, estão próximas ao município de Montes Claros, o principal município da região. Ele percorre a região da área de estudos aqui, fazendo o seu limite leste. Aqui nós temos a área que está localizada dentro do limite do município de São João da Ponte, e esse Rio Verde Grande encontra com o Rio Verde Pequeno e deságua no Rio São Francisco, próximo ao município de Matias Cardoso, fazendo aqui, nessa porção baixa do seu curso, a divisa com o estado da Bahia. Aqui está delimitada regionalmente a área de estudos, sendo que o empreendimento está localizado nessa região. Então, aqui novamente o limite do município de São João da Ponte, a bacia do Rio Verde Grande e o empreendimento, a área de estudos. Dando um zoom aqui e localizando dentro de um contexto hidrográfico, nós temos aqui os limites da fazenda Santa Mônica. Aqui a leste, o limite do município de São João da Ponte, ele é estabelecido pelo próprio Rio Verde Grande. Então, o Rio Verde Grande, ele delimita tanto o município quanto a área de estudo a leste. E aqui, sombreado em roxo, a bacia do Riacho Salobro, que é um riacho que
afluente do Rio Verde Grande, ele corta a área de estudos, né, próximo à foz do mesmo com o rio. No entanto, é caracterizado por ser intermitente, né, então passa a maior parte do tempo do ano sem água, e escorrendo água aqui apenas no período chuvoso. Então nós temos, dentro desse contexto hidrográfico, o Riacho Salobro, cortando a área, e o Rio Verde Grande, a leste da área, que é a principal área de conflito hídrico. No contexto geológico regional, nós temos o grupo Bambuí, né, que ele é o mais predominante na área, e ele é composto aqui principalmente pelos calcários da formação Lagoa de Jacaré, a única unidade aflorante nessa região de estudos. Além disso, em amarelo escuro, coberturas detrito-lateríticas em cima desse calcário, e em amarelo claro, os pacotes aluvionares ao longo da calha do Rio Verde Grande. Então, estamos basicamente, em nível regional, trabalhando aqui nos calcários da formação Lagoa do Jacaré. Localmente, né, existe um trabalho, né, da Codemig e da UFMG de mapeamento regional, 4 folhas geológicas na região, e um trabalho de mapeamento local elaborado pela MDGEO em 2017, onde foram estabelecidas 3 unidades geológicas principais. Os calcários da formação Lagoa do Jacaré, as coberturas detrito-lateríticas e os sedimentos aluvionais mostrados no mapa anterior. E confeccionei esse mapa local, né, a partir desses trabalhos realizados, onde pode-se observar aqui os calcários da formação Lagoa de Jacaré, principalmente na calha do Riacho Salobro, as coberturas detrito-lateríticas e o pacote aluvionar. Algumas fotos de feições kársticas na área, então temos lapiás, estruturas esferolíticas, planos de dissolução paralelo ao acabamento, condutos. Aqui no aspecto geomorfológico temos grande superfície de aplanamento, com ausência de afloramentos, né? Aqui afloramentos de calcário, numa antiga pedreira, lajes de calcário, e, né, um conjunto de estruturas kársticas em geral, lapiás, condutos, enfim. As unidades hidrogeológicas locais, então, são basicamente 2, o aquífero kárstico fissural principal, foco do estudo, ele é caracterizado pela porosidade terciária e secundária, predomínio na região, com circulação de água subterrânea, tanto em estruturas de solução do calcário, quanto em fraturas. Trata-se, então, de um aquífero predominantemente livre, com alto potencial, né, de produção de água subterrânea, atestada pelas altas vazões dos poços. E, sobrepostos a esse, temos os aquíferos chamados granulados de cobertura, de porosidade primária, são aquíferos livres superficiais, né, com espessuras inferiores a 30 metros, representados tanto pela cobertura detrito-lateríticas, quanto pelos aluviões na margem do Rio Verde Grande. Os materiais e métodos, então, destacando aqui a bateria de poços tubulares, né, composta originalmente de 65 poços, sendo que 55 estão ativos, né, e com instrumentos de monitoramento de nível e de vazões do período de estudo, que vai de outubro de 2017 a junho de 2019. A avaliação dos dados de explotação e do monitoramento, né, os dados mensais de nível, vazões dos poços, vazões do rio nesse período. Então, nós temos aqui, então, localizados em verde os postos de monitoramento, são 25 postos de monitoramento instalados durante essa pesquisa, e os postos de bombeamento ativos e inativos em roxo e branco. Esses traços são para localizar aqui dentro dos materiais e métodos as seções hidrogeológicas que foram traçadas para auxiliar no entendimento do contexto hidrogeológico e dessa conexão do rio aquífero. Foi realizado também um balanço hídrico pela metodologia de Torn to Weight Method, precedido pelo cálculo da evapotranspiração potencial pelo método Pima-Montate, e foram usadas planilhas eletrônicas disponibilizadas na internet, né, sob a autoria de Rollin Centelles. Foram elaborados também mapas potenciométricos, né, de fluxo subterrâneos, relacionando ao nível estático dos postos de monitoramento, com a bateria desligada há pelo menos 12 horas, né, permitindo assim representar o nível d'água numa situação natural do aquífero, né, sem ou com a mínima influência do bombeamento. Então, sendo assim, foram confeccionados 2 mapas, né, com potenciométricos e de fluxo, representando tanto o auge do período seco quanto o chuvoso do ano de 2018. E dessa forma, né, poder espacializar a variação sazonal do nível d'água.
Foi feita também a interpretação dos ensaios de bombeamento, né, e cálculo dos parâmetros hidráulicos, que são coeficiente de armazenamento, transmissividade e condutividade hidráulica, a partir desses ensaios, com bombeamento de vazão máxima, medindo níveis e vazões, e também o ensaio de recuperação após o desligamento da bomba até o retorno ao nível estático. Levantamento, então, topográfico da calha do Rio Verde Grande, né, em todas as estações pluviométricas instaladas ao longo do rio, no período de pesquisa. E, por fim, elaborado 4 seções hidrogeológicas, cortando tanto postos de monitoramento, postos de bombeamento e as estações pluviométricas no leito da calha do Rio Verde Grande. Os resultados e as discussões, esse trabalho ainda está em desenvolvimento, né, não foi finalizado, então eu apresento aqui apenas algumas figuras com resultados obtidos e discussões que serão abordadas na versão final desse artigo a ser submetido ao final do mestrado. Pretende-se com essas figuras caracterizar o comportamento do nível d'água e do fluxo frente à exploração de água subterrânea pela bateria, bem como caracterizar a conexão hidráulica do rio com o aquífero, né, o foco dos conflitos pelo uso da água. Aqui, então, os 2 mapas potenciométricos, representando períodos de estiagem e de cheia, né, setembro e fevereiro de 2018. E aqui, né, discutir o comportamento desse aquífero, né, diante dessa oscilação sazonal do regime de chuvas, né, e de cheias ou estiagem do rio. O extrato do balanço hídrico, né, mostrando os déficits, excedente hídrico, e precipitação, evapotranspiração potencial e real. Né, foi feito um cruzamento desses dados com os dados de nível estático dos poços, né, o monitoramento, né, a evolução ao longo do tempo, assim como o cruzamento também com os volumes mensais bombeados pela bateria como um todo. Né. E aqui eu quero mostrar, né, que a relação o comportamento do aquífero frente a esse bombeamento, frente ao regime, né, de precipitações e de regime de descarga do rio, e, né, juntando a análise dessas 4 figuras que eu mostrei, eles ilustram, então, a evolução temporal do comportamento desse nível, né, das vazões dos poços, precipitações pluviométricas e o balanço hídrico no período. Apresenta também gráficos de frequência, né, dos parâmetros hidráulicos, transmissividade e condutividade hidráulica, bem como nas vazões de bombeamento, o rebaixamento e a capacidade específica, né, obtidos durante os ensaios de bombeamento. Aqui, então, está refletindo tanto o alto potencial de produção de água subterrânea, atestado pela vazão e capacidade específica dos poços, assim como valores bastante robustos, bastante altos de transmissibilidade e condutividade hidráulica, representando uma heterogeneidade também típica de regiões cársticas, né, de aquíferos cársticos. E, por fim, então, o mapa, né, hidrogeológico, aqui com as 3 unidades hidrogeológicas principais, né, o aquífero kárstico fissural e os aquíferos granulados de cobertura, representados pelas coberturas epitelateríticas e o aluvião, as 4 seções A, B, C e D, e aqui a representação, né, desses perfis hidrogeológicos com os postos de bombeamento, postos de monitoramento, limites da fazenda, postos de monitoramento próximos ao rio, aqui a calha do rio com as estações fluviométricas. Então, nessas 4 seções, eu pretendo, né, apresentar esses resultados, que é uma pequena oscilação dos níveis, né, ou seja, um caráter de resiliência do aquífero perante a explotação de água subterrânea, né, onde a gente vê que tanto no período seco, que aqui em linha contínua azul, quanto no período chuvoso na linha tracejada, o aquífero responde muito bem, né? Ainda que se bombeie altas vazões, se é uma bateria com vários postos com vazões altas, o nível se mantém muito próximo ali, né, ao longo do ano hidrológico, né? Então, período seco, período chuvoso muito próximo. E o principal, aqui que eu conseguia, né, o resultado com essa avaliação, e a partir do levantamento da calha, do fundo da calha do rio, dessas cotas, é ver que esse rio não configura um ponto de descarga desse aquífero na área. Então, nas 4 seções que eu fiz aqui, sempre tem uma diferença média de cota de 12 metros entre o fundo do rio e o nível da água subterrânea, nesses postos de monitoramento mais próximos.
Então, com isso chega a um resultado, né, muito importante para a conclusão do estudo, é que esse rio não caracteriza o ponto de descarga do aquífero portanto, a potencialidade de impacto da produção dos poços no rio aqui né, uma vez inexistindo essa conexão, ela é muito baixa ou inexistente. Então, né, são 4 seções, todas elas mostram mais ou menos essa relação, que o nível está abaixo da cota de fundo do rio. Então é isso, gente. Rapidamente, né, uma explicação rápida. Eu acho que eu até extrapolei o tempo aqui também. E isso, quero agradecer, né, a vocês e ao grupo ARG e a Indegel que proporcionaram, né, e patrocinaram esse estudo, e aos orientadores da disciplina, meu orientador Paulo Galvão e Jorge Roncato. Muito obrigado.